Aê! Olá! Sejam todos bem-vindos a esse novo episódio da terceira temporada do nosso podcast. Hoje temos uma convidada exclusiva e, mais do que isso, um tema que a gente não tinha oferecido ainda para a nossa audiência, que a gente está bem feliz. Vocês já sabem que antes de começar a gravação, a gente faz várias elaborações aqui. Então, se vocês escutarem do tipo de coisa antes a gente já falou, é porque antes a gente já estava conversando aqui. Se tu está escutando esse podcast pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Já que a gente é atemporal nessas plataformas. Está aqui comigo nessa gravação, Júlia. Bem-vinda, Júlia. E gente, tudo bem? Terceiro podcast, hein? Posso pedir música? Já pode pedir música no Fantástico, Júlia, isso mesmo, né? O pessoal tá querendo ver a Júlia desde que ela entrou aqui na consultoria, né? Então, assim, acho que tá feliz o público aí com a tua participação no podcast, podendo te ver nos vídeos depois. A minha mãe, inclusive, assiste todo, tá, Júlia? Tu já tem uma fã lá em casa, Eu tenho né? a fã. Isso! Mas muito bem, gente, vamos para a nossa convidada deste podcast. Eu brinquei com a Júlia, né, antes de começar, que eu não conheço a Paula Blas, mas que a forma como eu cheguei nela é uma forma que me deixa muito claro que ela vai poder contribuir muito com o tema de hoje. Paula, então, é comunicadora e estrategista de marca, mentora de marcas pessoais e corporativas, e hoje, então, já que eu disse que era um tema que a gente não atuava aqui, não tinha falado ainda, a gente vai falar sobre marca pessoal corporativa. Não tem quem não precise deste podcast. Eu acho que, assim, na totalidade de pessoas que vão escutar esse conteúdo, vão aí sair com um pouco de recurso alternativo e repertório sobre esse tema. Paula, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa a voz, né? Inclusive, já vou deixar claro, Paula, desde o início da semana está me dizendo que está aí acometida de uma gripe. A gente já transferiu a gravação desse podcast por causa da garganta dela. E mesmo hoje, ela ainda está com um pouquinho rouca, ela decidiu vir aqui compartilhar um pouco do conteúdo dela aqui com a gente. Paula, conta um pouco da tua trajetória. Como é que a Paula de hoje se transforma na Paula de hoje? Ai, olha, que já começamos sendo desafiadas. Mas então, meninas, bom, eu sou pelotense, né, aqui do Rio Grande do Sul, sou comunicadora. Eu costumo dizer que sou jornalista por formação, mas comunicadora por vocação mesmo, né? Então, desde criança eu já sabia, e acho que todo mundo que me acompanha já sabia que eu seria comunicadora. Eu sempre conto uma história, né, que as minhas Barbies, elas não brincavam, porque elas ficavam esperando que eu escrevia os roteiros das historinhas, e quando chegava na hora de brincar, eu já estava cansada. Então, a minha mãe já sabia desde o início, assim, que eu ia muito para esse lado mais da criatividade, né, mais de humanas mesmo. Então, desde os 10 anos eu digo que eu quero ser jornalista. E realmente sou, né? Me formei em jornalismo, atuei na televisão, no jornal impresso, na internet, tanto na RBS TV, no Diário Popular, que é o maior jornal da região sul, né? Coordenadora de redação com 25 anos. E aí, então, resolvi que não, esse jornalismo mais apressado, vamos dizer assim, mais distante, que a gente não imagina, né, na faculdade, a gente tem aquela ideia romantizada. Idealizada, né? Idealizada, exatamente. Ele estava matando um pouco, né, a criatividade que a Paula criança lá carregava, assim. Então, não era exatamente como eu imaginava. Então, depois de algumas reflexões, alguns desafios, algumas empreitadas, né, para resumir a história, eu acabei caindo no mundo do empreendedorismo. Então, acabei tendo uma agência, a minha própria agência, né, de conteúdo. Na pandemia, eu nichei essa agência para a área da saúde e fiz uma outra empresa, né? Abri uma outra empresa em paralelo, que aí era específica para marcas pessoais, né? Agora, em abril, eu saí da minha agência, porque correria de agência não se distancia muito da correria de um jornal, né? Então, acabei caindo em outra correria e resolvi realmente focar só nesse meu escritório de comunicação, que aí atualmente trabalha com mentorias de marcas pessoais, mas também com consultorias para marcas corporativas, produção de textos, mas por demanda, né? Então, eu consigo realmente ter a entrega que eu desejo, fazer a comunicação que eu acredito. E, claro, comunicadora sempre, né, gurias? Isso acho que a gente não abandona depois que se torna.
Acho tão bonitinho quando as pessoas contam da sua história e voltam para um determinado período e fica tão claro as coisas que aconteciam lá naquele período e que remetem ao que a gente vive na atualidade, né? Então, quando tu Isso tem fala, muito... né, sobre a questão do roteiro, né, sobre a questão de, desde os 10 anos, falar sobre isso, eu acho lindo quando a gente consegue fazer essas pontes, né? Isso que nos encaminha para o momento que a gente vive, né? Sim, e não querendo pular etapas, mas justamente isso é marca pessoal, né? Identificar todas essas conexões. Que bacana! Então, assim, ó, depois dessa introdução aí, agora ficou mais claro ainda por que tu precisa escutar esse podcast, né? Então vamos lá, gente, vamos começar a nos aproximar do porquê que a gente trouxe a Paula aqui, né? Eu trouxe algumas possibilidades da gente falar, mas antes eu queria muito que tu alinhasse com o nosso público o que eu posso considerar e de que forma eu posso definir marca pessoal, já que quando a gente fala sobre marca pessoal, fica a sensação do indivíduo, né? De uma única pessoa, né? No mundo corporativo, que é esse mundo tão diverso e atravessado aí por tantas realidades. De que maneira a gente pode conceituar para o nosso público? Bom, acho que é importante, né, Liane, começar do começo, né? O que é marca pessoal? Então, na verdade, todos nós somos marcas, né? A gente já nasce sendo marcas, essas histórias da infância já representam muito, né? Já vão tendo consequências e influenciando não só a nossa personalidade, a nossa vida, mas também das pessoas ao nosso redor. Então, a marca pessoal é quando muitos autores, inclusive o pai, né, da marca pessoal, que é o Tom Peters, ele fala muito sobre isso, né? Quando tu deixa a sala, o que as pessoas falam sobre ti? Então, é o que as pessoas lembram de ti, né? Não só, claro que ele dá esse exemplo de quando tu deixas a sala, mas na verdade é sobre tudo, né? Assim como eu lembro da minha infância dessa forma, de que forma a minha infância também marcou a minha mãe, a minha irmã, as minhas primas, a minha avó, as pessoas ao meu redor. Quando a gente traz para o mundo adulto, vamos dizer assim, ela segue da mesma forma, né? Ela segue tendo consequências. Então, na verdade, é como a gente contribui para o mundo, a forma que a gente se diferencia, né? Como que a gente consegue contribuir de forma única, né? Que de repente eu tenho a mesma base, a mesma formação que a Liane, por exemplo, né? Ou que a própria Júlia, mas a gente nunca vai ser igual. Então, o que nos faz diferentes, né? Como que cada um consegue dar essa contribuição? Quando a gente fala do mundo corporativo, pode parecer que não, que é só para empreendedores, para autônomos, mas na verdade o mundo corporativo talvez seja o mundo que mais saia ganhando com essa consequência, com essa consciência, né? Porque quando a gente pensa em marcas, se a gente botasse todos os funcionários, colaboradores, ou o nome que a gente quiser dar, se a gente botasse todos eles iguais, a gente teria uma empresa, de repente até boa, mas em determinado segmento, determinado aspecto, e não em todas as outras frentes. Então, a beleza de um grupo, seja uma empresa ou qualquer outro grupo, é sempre a sua pluralidade, né? Então, quando a gente fala em marca pessoal, na verdade é isso, a gente está trazendo diversas pessoas, né, com todas as suas histórias, com todas as suas experiências, e isso com certeza vai acarretar nas experiências proporcionadas justamente por essas pessoas. E por mais que a gente seja responsável por isso, não é fácil, né? Eu acho que tem um monte de questões aí, quando tu fala da palavra consciência, eu acho tão importante, né? Porque realmente, quanto mais consciência eu tenho sobre mim, sobre as minhas particularidades, sobre o que me impulsiona, sobre o que me dá medo, receio, muitas vezes, né? Mais clareza eu vou ter sobre o que eu vou estar comunicando dentro dessa marca pessoal, né? E conforme tu foi falando de o que tu entrega para o mundo, eu lembrei muito do Ikigai, né? O Ikigai tem uma proposta muito da gente ver de que forma a gente realmente aparece para este mundo, quais são as coisas que compõem tudo isso, né? E poder ampliar um pouco essa percepção aqui, trazendo dentro desse ponto, eu acho que vai ser bem bacana. Júlia, tu tem algum ponto aí, pelo que eu entendi, né? Sim, muito bacana esse primeiro ponto que a Paula traz. Eu acho que realmente, sim, essa questão de se conhecer, de entender o propósito, que é o que o Ikigai traz, né? É essencial, mas eu sou curiosa, né? Eu quero saber como desenvolver, de que forma eu posso potencializar aí minha marca pessoal. Beleza, já sei o que eu sou, o que eu quero, e agora, como potencializa essa marca pessoal? Na verdade, Júlia, talvez tu saibas realmente, mas a maioria das pessoas não sabe, tá? Então, eu acho que é importante a gente falar que por mais que a gente tenha trazido o conceito, na prática, a maioria das pessoas está alguns passos atrás.
O que não é um problema. Aliás, é um problema, mas no momento que a gente identifica, é algo totalmente passível de ser resolvido, tá? Mas a maioria das pessoas, se tu perguntas para elas, né, como elas se diferenciam, se tu perguntas quem elas são, elas muitas vezes não sabem dizer. Tá aí a dificuldade das pessoas em construir até uma bio de Instagram, né? Porque elas não sabem se definir, nem mesmo em muitas palavras, que dirá num espaço tão pequenininho. Então, a maioria das pessoas não sabe quem é, né? O que quer para si, o que faria se dinheiro, por exemplo, não fosse uma questão, né? Se tivesse todo o tempo do mundo, que são coisas que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter todo o dinheiro do mundo, todo mundo quer ter todo o tempo do mundo, mas o que a gente faria se tivesse de fato, ou se tivesse pelo menos um pouco mais? Claro que todo, né, seria uma utopia. As pessoas não sabem. Então, essa intencionalidade, ela começa, na verdade, no primeiro ponto da marca pessoal, que é autoconhecimento. Uma palavra, infelizmente, tão banalizada, tão batida hoje em dia, mas que não tem como a gente começar qualquer processo de marca, na verdade, mesmo as corporativas, sem esse olhar para dentro. Então, na verdade, quando a gente fala em marca pessoal, né, em branding pessoal, que é a gestão dessa marca, né, a gente está falando primeiro sobre isso, sobre antes de sair comunicando, antes de sair querendo vender, opa, vou tirar o pezinho, né, do piloto automático ali e vou primeiro dar uma freada, né? Vou esperar, vou parar um pouco e pensar, que é uma coisa que parece óbvia, mas que na verdade no mundo acelerado que a gente vive hoje em dia, ninguém faz, né? É sempre, dá para deixar para depois, sempre, né? A gente sempre tem o dia seguinte. Então, é esse autoconhecimento de, pera aqui, vou olhar, né? O que eu estou comunicando para o mundo, né? O que eu estou construindo? Como é que eu vim, como a Liane me questionou, né? Como eu vim parar aqui fazendo o que eu faço hoje? E é importante dizer que, apesar de eu ter falado, até para, claro, otimizar nosso tempo, né, sobre a questão profissional, tem muitas outras coisas que me fazem ser a Paula que eu sou, né? Eu sou mãe de gêmeos, eu moro na zona rural de Pelotas, eu sou casada, então eu sou filha de pais separados, meus pais foram amigos a vida inteira, eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão, eu tenho uma avó muito próxima. Tudo isso vai somando, inclusive no meu dia a dia de trabalho. Então, esse olhar para a minha vida, né? O que a minha criança gostava de fazer, gostava de brincar, e aí é que pega, entende? Porque aí quando tu entra na questão do mundo corporativo, sejam os colaboradores ou principalmente as lideranças, ninguém quer fazer isso. Ninguém tem tempo para fazer isso, entre aspas. Querendo, a gente arranja, né? Mas todo mundo pensa, posso deixar para depois. Eu quero o quê? Resultado. Eu quero aumentar as vendas, eu quero, né, ver outras questões em relação ao meu quadro de funcionários, em relação às minhas métricas de sucesso. Só que isso a gente não se dá conta, mas isso tem total relação com o sucesso das nossas carreiras e, consequentemente, com o sucesso dos nossos negócios, né? Então, o primeiro passo realmente é ter essa consciência, tá? E aí depois, a partir daí, a partir do momento que a gente sabe, né? Eu me enxergo assim, os outros me enxergam dessa outra forma. Aí a gente começa a ter formas de diminuir essa dissonância cognitiva que a gente chama, que é o quê? A distância entre como eu me enxergo e como o outro me percebe, tá? Aí eu começo a realmente ter um plano, né? Um plano de ação. Ok, como que eu vou diminuir essa distância? Às vezes ela é maior, às vezes ela é menor, né? Algumas pessoas já têm um pouco mais de consciência de si. E como que eu consigo colocar intenção nos meus atos para que, de fato, eu transmita o que eu quero transmitir e, consequentemente, chegue aonde eu quero chegar. Vocês me cortem, tá? Porque depois que eu começo a falar... Não, tá ótimo! Tá sensacional! Eu acho que tu falou tantas coisas interessantes aqui, mas eu fiquei muito pensando na história da bio do Instagram, que eu acho que tem essa sensação quando a gente é limitado, então assim, tu tem um curto espaço, seja muito pontual no que tu precisa dizer, coloque o que é importante, aí as pessoas colam as placas, que nem eu digo, né? O que é importante, né? O que eu vou colocar ali, né? E sair de algo tão cotidiano na vida das pessoas para ampliar para coisas tão importantes quanto tu trouxe aqui, né? Tu nomeou os líderes aqui, né? Tu nomeou a falta de tempo muitas vezes que a gente se coloca, né? Porque o tempo é o mesmo para todo mundo e a gente sabe que algumas pessoas conseguem, outras não, né? De que maneira eu faço tudo isso? E a importância
de não abrir mais mão desse processo, né? A importância de entender que isso sim corrobora no teu processo de quem tu é como indivíduo, como profissional, de quem tu é na tua comunidade, onde tu está inserido, nas tuas relações, tudo isso fala. E tu trouxe muito daí das particularidades, né? Mãe de gêmeos, mora na zona rural, tem uma avó muito próxima. Então, assim, tudo isso está compondo. Só que de que forma as pessoas percebem isso, né? Afinal, do tipo, pode ser que a gente te acesse e não consiga enxergar isso. Se isso é importante em um determinado espaço, de que forma isso vai vir? E eu acho que esse é o grande desafio, né? O que pode prejudicar a marca pessoal de alguém, Paula? E tanta coisa. Que bom seria se a gente tivesse toda essa consciência na adolescência, né? Que é quando a gente... meu Deus do céu! Então, assim, algumas pessoas já começam a vida adulta tendo um desafio maior, né? Que é quebrar as objeções criadas, né, na imagem transmitida na adolescência. Mas eu acho que o que pode prejudicar realmente são, na verdade, valores que podem prejudicar qualquer pessoa, né? A questão da falta de cooperatividade, né? Quando eu não consigo me colocar pensando no ambiente de empresa, né? Quando eu não consigo me colocar à disposição, quando eu não faço o que foi acordado, ou faço sempre no máximo o que foi acordado, né? Eu não sei se vocês notam isso, mas eu noto muito hoje em dia essa falta de comprometimento, né? Esse sempre querer fazer, chegar 1 minuto antes na empresa, né? E só entrar na hora que realmente vai bater o ponto, porque Deus me livre trabalhar 1 minuto a mais por aquele lugar, né? Então, isso é uma coisa muito forte, né, nessa geração, assim, e enfim, diversas pessoas, né? Eu não gosto muito de taxar, né, gerações, por mais que, obviamente, cada uma tenha suas peculiaridades, mas a gente sempre corre o risco, né, de colocar todo mundo no mesmo balaio, como eu digo. Mas a gente percebe, né, nos dias de hoje esse problema. Então, essa falta de comprometimento, né, não ser prestativo, tentar burlar certas regras, né, tentar ultrapassar para subir na carreira antes de outras pessoas. Isso são coisas que nos marcam sempre, né? Então, quando a gente tem uma atitude dessas, por mais que, obviamente, todo mundo esteja aqui para evoluir, possa melhorar e possa mudar, a gente tem um trabalho muito maior, né? Quando a gente tem que se desfazer de uma imagem negativa já criada. Então, eu costumo dizer que num mundo onde a gente, ainda mais pós-pandemia, né? Onde a gente não controla nada, é loucura a gente não controlar o que pode controlar. E o que a gente pode, pelo menos, controlar um pouco? A nossa comunicação, né? A imagem que a gente transmite. Claro que, como comunicador, eu sei que, independentemente do que eu faça, a imagem percebida nunca vai ser exatamente idêntica ao que eu gostaria, né? Comunicação é sempre, no mínimo, 2 pessoas. Então, sempre tem o outro lado, e esse outro lado também tem as suas histórias, também tem as suas experiências, também tem a sua visão de mundo para interpretar o que eu estou comunicando, né? O que eu estou transmitindo. Mas, ainda assim, a gente consegue ter pelo menos um certo controle, né? Sabe como? Tendo todo esse autoconhecimento prévio, tendo toda essa estratégia criada, então tendo essa intencionalidade, que é outra palavra que infelizmente banalizaram, mas que eu acho linda, né? Inclusive está no nome da minha empresa, né? Comunicação intencional, que é realmente saber o que tu está fazendo, colocar a intenção. Claro que não quer dizer que tu vai acertar sempre, só porque tu colocou intenção sem ação não adianta muita coisa, né? Mas é o primeiro passo, é essa parte prévia, é o se pensar, é o saber o que está se buscando, né? Então, quando a gente coloca essa intencionalidade, a gente acaba conseguindo diminuir essa falta de controle coletivo, né? E ter uma certa intenção realmente no que a gente está buscando ali, como o outro está nos percebendo. Mas então o que pode prejudicar, ao meu ver, varia muito do que a gente considera, né, como valores inegociáveis. Cada pessoa vai ter os seus valores inegociáveis, cada empresa também tem os seus valores inegociáveis, né? O que é um valor inegociável na minha empresa não necessariamente é na de vocês. Claro que a gente tem aqueles valores, né, da humanidade, vamos dizer assim, universais. Todo mundo diz, pelo menos, que quer honestidade, que quer justiça, que quer lealdade. E a gente espera, né, que pelo menos na maioria dos casos isso seja verdade. Mas também tem a questão do dia a dia, como eu dizia, né? Ajudar o colega, de repente, tentar me colocar em um projeto mesmo que eu não seja convidada, mas me colocar de um jeito legal, me colocar de forma prestativa, entendendo que no momento que eu melhoro a minha carreira, que eu evoluo a minha experiência,
eu estou evoluindo o ambiente que eu trabalho. Parando, né, com essa rixa que principalmente as pessoas, os colaboradores muitas vezes têm, né, por inúmeras questões culturais da nossa sociedade, de achar que é o trabalhador versus a empresa, quando na verdade é sempre melhor quando todo mundo trabalha unido, né? A empresa cresce, o trabalhador cresce, o líder cresce, né? Então, quando todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo cresce junto. E o problema é que, na maioria das vezes, esse objetivo também não é muitas vezes comunicado para o funcionário, né? Para os colaboradores ali. Então, a gente acaba tendo um problema de comunicação antes de qualquer coisa, que acaba atrapalhando tudo. Mas quando eu me coloco à frente, quando eu entendo que hoje eu estou nessa empresa e amanhã mesmo que eu esteja em outra, sou sempre eu construindo meu nome, sempre eu buscando que o meu nome trabalhe a meu favor, eu acabo somando para os outros e para mim. Então, não tem essa de eu versus eles, né? Na verdade, não. No momento que eu cresço, todo mundo que está ao meu redor cresce junto e vice-versa, né, gurias? Uau! Toma o que te mandaram para quem está escutando, né? Olha só, acho que tu tocou em vários pontos que comunicação é um dos temas que a gente desenvolve muito dentro das empresas com processo de liderança. Há um sofrimento na comunicação das lideranças, assim, a gente percebe isso claramente. E na Estalo nós temos 3 psicólogas e a Júlia que é engenheira, né? Então foge bem da realidade. A gente acabou dividindo as temáticas pelo que a gente mais gosta de estudar, e eu acabei ficando com comunicação, feedback, empatia, capacidade de escuta, e chegou um determinado momento que eu entendi que a gente tinha que sair desse mais do mesmo da comunicação, e eu comecei a estudar muito sobre os valores da comunicação. E o quanto que a nossa comunicação transmite esses valores, e tu acabou de tocar nesse ponto, e tu trouxe outro ponto muito importante, que é a questão dos filtros, né? O quanto que a minha percepção, a minha interpretação está baseada nos meus filtros. E é um dos pontos que eu valorizo muito, né? Porque muitas vezes esse piloto automático, que tu também citou anteriormente, ele acaba fazendo com que eu trate tudo na mesma realidade, né? Então eu ofereço mais do mesmo para todo mundo, né? E a gente perde a oportunidade de se conectar de uma forma realmente importante e interessante, onde dê mais resultado e onde a gente consiga deixar essa memória para as pessoas, que é o que tu trouxe lá no início, né? Tu percebe também que essa questão da comunicação dentro da questão da marca pessoal aí também é uma realidade difícil para ti? Porque, assim, dentro das empresas a gente tem claro, assim, que a gente vai escutar o briefing de um cliente, a necessidade de um cliente, ele vai trazer a dificuldade da comunicação entre as pessoas. Quando eu estou falando de marca pessoal, eu também tenho esse impasse? Sim, com certeza. Na verdade, eu até tenho um certo cuidado quando eu falo sobre isso, porque os conceitos estão muito confusos para todo mundo, né? O que é marketing, o que é branding, o que é comunicação. Mas na prática eles realmente não, óbvio, não são a mesma coisa nem de longe, mas eles se misturam de fato, porque a comunicação está em tudo, né? Eu sou suspeita como comunicadora para falar sobre isso, mas realmente os problemas muitas vezes, assim como a solução, graças a Deus, estão realmente, né, na comunicação, Elias. Então muitas vezes aquele líder que a gente tem a mania, na verdade, né, de sempre enxergar o que o outro não está vendo da gente, o que o outro não está entendendo da gente. E acho que para mim essa é a magia da marca pessoal, né? Opa, vamos parar e vamos controlar o que dá para controlar. E o que dá para controlar é a nossa parte dessa comunicação. Não dá para controlar do outro. E muitas vezes, infelizmente, ao longo desse processo, ou felizmente, porque né, a gente tem que estar num ambiente saudável em todos os aspectos, a gente acaba percebendo que aquelas pessoas realmente elas não deveriam estar ali. Mas primeiro a gente resolve a comunicação desse líder, dessa pessoa que está à frente da equipe, para depois ver o que de fato é problema do outro, né? Então, é como em qualquer relacionamento. A gente primeiro pensa onde eu posso melhorar, porque é muito mais fácil né? Eu que me comando, que me governo, melhorar ou, enfim, pelo menos ter consciência de determinadas coisas do que eu esperar o outro querer um dia vir a ter. Então, marca pessoal, na verdade, é isso. A gente começa pelo autoconhecimento, e eu disse que não tem como começar diferente, mas a gente também não tem como finalizar o processo, e quando eu digo finalizar é muito entre aspas, porque é um processo eterno, né? Contínuo, mas a última etapa do processo contratado, vamos dizer assim, quando um profissional te acompanha,
é realmente a comunicação, né? Ok, o que eu faço com isso? Bom, e aí entra a parte do como eu conto isso para o mundo, tudo isso que eu descobri de mim mesmo, né? Ai, que fantástico. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Júlia, se eu te disser que a Paula vai trazer 3 dicas para quem está escutando esse podcast para colocar em prática, né? Porque a gente adora a prática aqui, inclusive a gente gosta muito da teoria, mas a prática que faz diferença. Como é que tu te sentiria escutando essas 3 dicas, Júlia? Nossa, até aqui eu já tô, cara, vamos desenvolver. É um presente esses podcasts, né? Nossa, muito bom tudo que a Paula trouxe aqui. Eu acho que realmente está muito alinhado, tanto com a Estalo quanto a realidade que a gente tem hoje no mundo corporativo aí, que a gente vem acompanhando de perto. Então, e não só no mundo corporativo, né, mas tanto no pessoal também. Eu acho que é sensacional, assim, todas essas dicas, mas agora ter um resumo de 3 dicas práticas, é o que eu preciso. Como uma boa engenheira, eu quero ação. E lembrando, né, que 3 dicas não fazem milagre, né, mas Exato. são uma possibilidade de um pontapé inicial, né, então se tu pudesse trazer aí norteadores, né, para as pessoas que estão escutando e querem iniciar essa prática, né, entendendo que, nossa, realmente isso é o momento de eu estar fazendo isso. O que tu traria, Paula? Olha, eu acho que a primeira dica, gurias, tem muito a ver até com o que a Liane me questionou no início, né? Como que tu chegaste até aqui? É um exercício que, na verdade, não é meu, tá? Eu peguei emprestado, roubei como um artista, como diz o livro, do Arthur Bender, né? Que é o pai do branding pessoal no Brasil, mora em Porto Alegre. Dica de livro. Dica de livro, inclusive. Isso. Ele tem um livro maravilhoso, que inclusive no livro ele também cita esse exercício, mas eu já fiz cursos com ele também. O livro, para quem quiser, é Personal Branding, né? O nome do conceito que ele trouxe para cá. E o exercício, então, é a gente analisar, né? Pegar uma folha, né? E traçar uma linha do tempo, onde o primeiro ponto é o início da carreira, né? O que a gente considera o início da carreira. Tem gente que vai considerar lá no primeiro estágio, outros não, enfim. O que tu consideras a data inicial da tua carreira. E o ponto final é o dia que tu estás completando o exercício. Em cima, tu vai listar 5 sucessos, né? 5 coisas da tua carreira que tu considera sucesso, mesmo que aos olhos dos outros não sejam, mas que para ti é uma memória de sucesso. E embaixo, 5 fracassos, tá? Nessa listagem, é bom tirar um bom tempo para fazer esse exercício, inclusive o Arthur também sempre salienta isso. E eu pratico, tá, gurias? Todos os exercícios que eu passo nas minhas mentorias antes eu fiz para mim. Então, não, por mais que sejam pessoas, né, grandes profissionais e tudo mais, muitas vezes a realidade do cliente ali, ela não se adapta, né? Não tem como a gente adequar aquilo ali, não faz sentido para aquele cliente, ou pelo menos para o momento dele. Mas todos os exercícios eu faço para realmente saber a melhor hora de colocar em prática. Então, nesse exercício, além de listar, a gente faz realmente uma análise completa, tá? Então, o que eu estava fazendo? Qual foi a minha atitude nesse sucesso? Quem estava comigo? Eu tive um mentor, eu tive um conselheiro? Como que se deu, né, essa experiência? E tanto nos sucessos quanto nos fracassos, tá? Aí pode ser a promoção no trabalho, uma sociedade desfeita, pode ser uma live que tu fez, que tu considerou, né, um marco na tua carreira, enfim, cada um tem o seu balizador ali, né, a sua métrica. Mas o que é importante? Por que a gente faz isso? Para entender como de fato a gente chegou até aqui, porque o ser humano ele trabalha muito com padrões de comportamento. Então, geralmente, a gente tem atitudes semelhantes que nos levam aos sucessos, mesmo sucessos distintos. A atitude em si costuma ser semelhante, a forma com que a gente levou aquilo, a forma com que a gente ouviu ou não o nosso mentor, o nosso amigo, o nosso conselheiro. E a gente também tem esse mesmo padrão de comportamento para os fracassos. Então, geralmente, são os mesmos defeitos que nos levam a fracassos diferentes, né? Então, ao fazer esse exercício que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, a gente acaba descobrindo, né, o que está nos levando para cima e o que está sempre nos puxando para baixo. Eu vou dar só uma tossidinha antes de falar os outros 2. Querida, aproveita esse espaço aí, fica tranquila, tá? Porque agora, conforme tu foi falando, eu lembrei desse livro, do Encontre Seu Porquê,
que é do Simon Sinek. Ele tem um exercício muito parecido, inclusive, tá? Acho que ele copiou do Arthur também, tá? Já que tudo nessa vida são essas possibilidades. Ele fala sobre uma linha do tempo também, sobre altos e baixos, sobre histórias que a gente quer, memórias felizes, que a gente reviveria com entusiasmo. E na linha de baixo são os acontecimentos que necessariamente não desejaria reviver, mas que impactaram na vida e moldaram quem você é hoje, né? Esse livro foi um livro que eu li há muito tempo e ele tem uma parte muito interessante que é eu encontrar o meu porquê individual, e tem um exercício para a liderança aqui, que é a liderança encontrar o porquê do time, tá? Então, aproveitando e te dando espaço aí para a tua garganta, pode continuar teu raciocínio, mas essa primeira dica já valeu pelas 3, tá? Fazer essa linha do tempo... Gente, isso é fantástico, dedicar um tempo para si, né? Olha, parar, olhar para isso, porque eu acho que muitas vezes a gente não para e não olha, porque a gente também tem medo do que a gente pode enxergar ali. Tem os desconfortos ali, né? Olhar para a parte de baixo, que tu acabou trazendo com outra nomeação, e eu acabei trazendo pela perspectiva aqui do livro de uma outra forma também, mas que a gente está falando da mesma coisa, é uma excelente oportunidade da gente ver. Bom, o que eu não quero mais, né? Que eu brinco que tão importante quanto a gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer, né? O que a gente não quer define um monte de coisas, né? Então, que tu possa continuar a tua contribuição aí. Isso é outra coisa, inclusive, que eu sempre digo, né? Para listar as coisas que tu não quer viver ou não quer repetir, como o Simon Sinek fala também, né? No livro Essencialismo também, eu esqueci o nome do autor, mas ele também traz muito isso, sou apaixonada por aquele livro. Aliás, acho que a gente pode fazer um outro podcast só de livros, gurias, porque eu sou assim, né? A Júlia também adora o essencialismo, ela diz que sempre mudou a vida dela. Demais. Também. Eu já, em alguns cursos que eu dei, inclusive, indiquei para os alunos, assim, então quem me conhece um pouco mais já sabe que eu sou a rainha do livro, nem sempre consigo colocar em prática, né? A gente vai na busca eterna, mas eu adoro aquele livro. E tô louca para ler o seguinte dele. Mas, enfim, então, quando a gente faz esse exercício, né, do sucessos, dos fracassos, a gente entende o que nos trouxe até aqui. E aí não tem como a gente... O que eu faço com isso, né? Entendi o que me trouxe até aqui. Então, a partir daí, eu penso aonde eu quero chegar. Então, parece um exercício banal, né? Metas, objetivos, mas é que sem um plano, a gente não vai para lugar nenhum, né? Até vai, mas não sabe onde vai cair, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter essa consciência que, na verdade... está dentro, vamos dizer, desse primeiro exercício, né? São 2 exercícios, mas é dentro desse primeiro pilar, né? Acho que uma outra coisa muito bacana e prática e fácil das pessoas fazerem sem uma orientação profissional é realmente parar para analisar os feedbacks e as oportunidades que elas estão recebendo dentro desse ambiente corporativo. Sejam líderes, né? Ou sejam colaboradores, a gente sempre... Em geral, sempre tem como receber outros convites, outras oportunidades, crescer dentro da empresa, crescer dentro da carreira, estar sendo chamado ou não para fazer podcasts, para fazer lives, para dar palestras, enfim, né? Claro, se isso está, e aí a importância do primeiro passo, dentro dos objetivos daquela pessoa, porque também receber convite só para o ego não adianta muita coisa, né? Então, não é o que a gente está buscando. Mas então, parar para listar realmente quais são os feedbacks que eu sempre recebo. Né? E muitas vezes não são feedbacks formais, muitas vezes está no elogio que a gente sempre recebe. E aí, inclusive, eu volto nessa questão da infância que eu falava, né, gurias? Eu sempre fui a que revisava a redação dos outros, sabe? Então, tipo, sempre foi aquela, escreve para mim, revisa para mim, e até hoje, assim, né? Eu tenho até que cuidar, porque... Por mais que eu não produza conteúdo hoje em dia, isso tem muito a ver com o meu trabalho, então eu tenho que cuidar porque as pessoas acham assim, escreve uma legenda para mim. Não, isso é parte do meu trabalho, né? Mas realmente eu sempre fui essa pessoa solicitada para as questões de texto, né? Meu marido também é advogado tributarista, eu passo revisando coisas para ele. Então, na verdade, nem todo feedback ele é um feedback empresarial, ele é um feedback formal. Mas aí já o mundo, né, o mercado já está nos dizendo onde moram os nossos talentos, onde moram as nossas habilidades, o que a gente pode masterizar, porque muitas vezes a gente tenta, né, eu vou melhorar os meus defeitos, e óbvio que é importante fazer isso, mas é muito mais fácil tu ficar mestre no que tu já é bom, do que tu querer abarcar tudo, como a gente vê hoje em dia, né? Eu sou totalmente a favor da gente ser várias coisas na vida, né, de ter multitalentos, mas eu acho que é a mesma coisa que o cliente, né? É muito mais fácil manter um cliente do que ir buscar um novo. Aliás, mais fácil não, mas melhor, né? Mais barato.
do que tu ir lá buscar outro. Então, a mesma coisa com as nossas habilidades. Por que não se tornar mestre referência do que ir tratar os defeitos, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que saber, quando a gente fala em marca pessoal, a gente está falando, acima de qualquer coisa, em diferenciação. Como que eu quero me diferenciar? Como que eu posso me diferenciar? E um dos jeitos mais práticos de se diferenciar é sendo referência em algum assunto. E essa referência muitas vezes mora nos nossos feedbacks, nas oportunidades e convites que a gente está recebendo. Então, acho que esse seria o segundo. Não sei se ficou claro. Ficou muito, eu acho que é bem importante, assim, porque esses feedbacks acabam acontecendo exatamente no nosso dia a dia, né? E são coisas que a gente tem que estar atento, tem que estar presente para captar realmente, né? Para não passar desapercebido e daqui a pouco, nesse momento, a gente ter que retomar. Então, a todo momento, a gente está recebendo um retorno da realidade que está à nossa volta, do contexto que está à nossa volta. Uma última dica, porque assim, ó, eu tenho certeza que ao final desse podcast, tu vai ter que deixar teu contato, porque a pessoa vai querer continuar tendo dicas, né? Então, ela vai te procurar para dizer, olha só, eu tenho 3 aqui, mas se tu pudesse me dar mais, né? Mais alguma coisa que tu possa trazer, Paula. Sim. Ainda que eu acho que essas 2 já estão, de novo, muito boas. Só a primeira já estava muito boa. E essa segunda, acho que é até importante só reforçar, meninas, que também esses feedbacks, muitas vezes, eles são digitais hoje em dia, né? Eles são virtuais. Então, até aquela coisa assim, a pessoa te mandou um conteúdo no direct, no WhatsApp, lembrei de ti. Bom, o que que tu tá recebendo, né? Quais as mensagens que tu estás recebendo com nesse tom? Lembrei de ti. Ah, não tem como olhar, eu recebo muito sobre café, viciada em cafeína que sou, né? Não tem como enxergar um café e não lembrar de ti. E aí a gente para pensar, peraí, eu estou sendo lembrado como eu gostaria? Porque muitas vezes mesmo uma coisa boa não é o que a gente quer enfatizar mais, entende? Ah, ok, é legal ser lembrada por café, mas se eu for lembrada só por café e eu não tenho uma cafeteria, não sou produtora de café, não atendo só produtor de café, né? Então, tudo bem ser lembrada. Aí, claro, a gente já entra, gurias, também na terceira dica, que é justamente a da comunicação. E comunicação não é só digital, marca pessoal muito menos, não é só digital, mas hoje em dia se faz muito nisso, né? Então, da gente analisar, abrir as nossas redes sociais e ter esse olhar intencional, né? O que que eu estou comunicando? Mesmo que eu não produza conteúdo, aquele conteúdo Canva, como eu digo, né? Não seja o conteúdo de dica, não tenha arte, seja daqui a pouco até só foto. Mas que fotos são essas? O que que eu estou comunicando? O que que eu estou colocando ali? Estou colocando só meus gatos, só meu sushi, só minha taça de vinho? Não tem problema, desde que seja intencional, entende? Então, eu brinco muito com os meus filhos, né? Porque eu digo, se eu quisesse, eu botava só os guris. Porque eu tenho foto deles para dar e vender, né? Então, poderia encher meu Instagram, minhas redes sociais só com eles, e sempre repercutem muito bem, porque as pessoas adoram criança. Óbvio! Mas se eu colocar só isso, o que que eu vou ser mais lembrada? A Paula, mãe de gente. A Paula, mãe do Mariano e do Pietro, né? Então, tem problema eu ser lembrada assim? Não, mas a minha intenção nas redes sociais não é só mostrar esse lado. Claro que esse lado acaba afetando tudo, até mesmo a forma que eu trabalho. Mas ele não é o meu lado mais, que eu quero que seja mais forte, profissionalmente falando, entende? Então, abrir as redes sociais e ter esse olhar de repente ali as últimas 9 fotos e tentar entender o que eu estou passando, está equilibrado aqui o que me inspira, o que eu acredito, o que eu realmente ofereço para o mundo, porque senão também fica tudo muito poético e na prática as pessoas não entendem o que tu faz de fato, né? Analisar os seus áudios, né? Ainda no tema comunicação, parar para ouvir os últimos 2, 3 áudios que mandou, escutar realmente, eu fui prolixa, eu fui objetiva, eu consegui comunicar o que eu gostaria, como foi meu tom de voz, foi mais agressivo, foi mais acolhedor, e de novo, quando a gente fala em comunicação, não tem certo ou errado, por mais que, óbvio, eu sempre defenda uma comunicação mais próxima, né, a comunicação não violenta, né, que se estuda tanto, ainda assim, depende do teu objetivo, claro que às vezes tu precisa ser mais incisivo, mais enfático, e te impor mais, muitas vezes, né? Então, a gente precisa realmente, de novo, sempre ter primeiro essa intenção, senão de nada adianta esses exercícios. Mas parar para se enxergar. A minha roupa, né? Eu quero passar uma imagem de força. Bom, de repente, não é a hora de usar a minha camisa de babado, né? Então,
tentar fugir, claro, dos estereótipos, mas ao mesmo tempo também ter esse olhar e essa compreensão de que por mais que seja justo ou não seja, tudo comunica alguma coisa, né? Eu vou sair daqui e vou olhar minhas últimas 9 fotos. Vou ficar meu exercício aqui. O meu como indivíduo, como Liane aqui, né? Ai, que especial, Paula. Realmente, sim. Eu sempre digo que ter essa conexão com as pessoas através de temas que tu tem total profundidade, é tão importante, assim, a gente sai aprendendo um monte daqui, mas o que eu falei realmente antes é real. Se as pessoas quiserem te procurar, como é que elas te acham? Tu atende online, já que tu tá em Pelotas, né? A gente sempre deixa claro, né, que independente quem está escutando o podcast, nós da consultoria ficamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Paula, então, é de Pelotas, que é uma região que é das extremidades aqui do Sul, né? Linda, tem uns doces maravilhosos, umas comidas que eu me lembro até hoje, assim, com um apreço. Adoro a Praia do Laranjal, inclusive, também. E se as pessoas precisarem te encontrar, como é que elas te encontram? Deixa o teu recado final aqui, faz esse processo aí de fazer com que as pessoas realmente que tenham interesse em continuar evoluindo sobre esse assunto possam te procurar. Bom, primeiro quero deixar já o convite, então, né, Liane, para tu voltar, conhecer minha casa, conhecer um pouquinho do Sem meu sombra de dúvida. matar a saudade de Pelotas. A Júlia, se ainda não conhece, conhecer a cidade. Eu sou muito suspeita, eu sou uma defensora, assim, de Pelotas. Amo a minha cidade, já fiz projetos para incentivar o empreendedorismo aqui. Tenho uma rede bem bacana, assim, que eu estou construindo pouco a pouco, porque eu realmente, né, torço muito para que Pelotas cresça cada vez mais, para que o Brasil inteiro conheça nosso potencial doceiro, né, empreendedor. Tem muita gente legal aqui, muita gente boa, é uma cidade universitária. Então, fica o convite, assim, para quem não conhecia, Pelotas tem... Eu sou apaixonada por história, então Pelotas tem uma história maravilhosa, muito rica, de participação, né, na história nacional, inclusive. Então, realmente, assim, sou uma defensora de Satolep, como a gente chama a nossa cidade. Termo criado, né, pelo Vitor Ramil, que é um artista muito legal daqui. E então, como que me encontram, né? Eu uso a rede social que eu mais uso, e estou tentando mudar um pouco isso, né? Estou tentando ir para outras também. A gente sabe que nunca dá para colocar todos os ovos numa cesta só, mas ainda é o Instagram. Aí é @PaulaBlas. O Blas é com 2 As, B de Brasil, L, 2 As e 1 S. Todo mundo tem mania de botar 2 S, mas não, 2 As e 1 S. Eu estou lançando em breve o meu podcast, que é o Blá Blá Blás, fazendo um trocadilho com o sobrenome. E eu também estou no LinkedIn, estou no Facebook, mas aí de forma, né, um pouco mais moderada, vamos dizer assim. O Instagram já tem data o lançamento do podcast, Paula? Ainda não, a gente está no processo de edição, vinheta. Quando tiver, me chama e a gente divulga aqui nas nossas redes também, tá? A gente faz uma chamadinha aí para o pessoal, vincula a esse momento que a gente teve e divulga junto contigo aí para que as pessoas possam acessar esse conteúdo, tá? Tendo a data, só me chamar ali e a gente faz isso juntas. Te agradeço. Aí é um mote muito sobre marca pessoal, né? Então, o que a gente vai trazendo no Blá Blá Blá? As histórias por trás das marcas, né? As histórias pessoais. O primeiro episódio foi com a Juliana, que é dona dos Círculos, um lanche famoso no Brasil. X-Bebum! Exatamente. Gente! Ai, eu tô dizendo que eu tenho uma memória de várias coisas, mas a minha memória culinária com Pelotas, meu Deus do céu, todos os hotéis que eu fiquei tinham uma comida excelente. O Batuva é um lugar que o Cruz de Malta, meu Deus do céu, eu poderia citar vários lugares e, claro, faz muito tempo que eu não vou, então provavelmente tem coisas novas aí que eu ainda não experimentei, né? Sim. Mas eu vou escutar isso, porque esse X-Bebum tem história na minha vida também, tá? Exatamente, por isso que a gente também trouxe a Ju como a primeira convidada, porque o Círculos faz parte da memória afetiva de muita gente, né? Perfeito. E claro que a gente falou muito sobre a marca, mas a ideia do podcast é falar sobre as pessoas que estão à frente da marca, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana para quem gosta e quer estudar mais sobre marca pessoal e se inspirar, né, nas marcas de outras pessoas também. Então, acho que basicamente é por aí. No meu Instagram tem o link ali para o WhatsApp, então as pessoas me acham fácil.
Show, muito bom, ótimo. Paula, agradecer a tua gentileza, teu espaço, teu tempo, que tempo é algo que é tão importante hoje na nossa vida, né? A tua disponibilidade em falar com alguém que nunca tinha te visto, que se conectou contigo através do LinkedIn, né? E mais ainda, mesmo estando aí com uma questão física, se disponibilizou a vir para cá. Então, isso para a gente aqui tem um valor muito grande. Eu fico muito feliz em ter a tua fala aí na nossa terceira temporada e tu ser a primeira pessoa que veio falar sobre marca pessoal aqui com a gente. Eu que agradeço, Urias. Muito feliz e honrada pelo convite, de verdade. Muito bem, gente. Esse foi o nosso podcast, então, né, Júlia? Teríamos mais em breve. E a gente fica aí conectado. Esse podcast também vai ter um vídeo, então em breve vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Paula aí visualmente, né? E a gente vai continuar aí conectados com vocês até o próximo episódio. Beijo!